Amém, queridos? Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Carta de Paulo a Filemon. Um pouquinho antes da carta aos Hebreus, tem uma carta pequenininha do apóstolo Paulo escrito a Filemon. E às vezes, por ser tão pequena, ela pode passar desapercebida, mas não passou desapercebida ao Senhor, por isso que o Senhor colocou na sua palavra. Carta de Paulo a Filemon. Começa assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, ao irmão Timóteo, e ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente em pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmãos, tive grande alegria e conforto no teu amor, quando o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servis nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente a mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras como companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, e pagarei, para te alegar que tu também me deves a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício, reanima no coração de Cristo. Aqui tem uma carta, é coisa rápida, né? Uma passagem rápida. Mas aqui tem uma carta do apóstolo Paulo a Filemon. Filemon está cuidando de uma igreja na cidade de Colossos. E se nós formos passear nessa história, você vai ver como que Deus é maravilhoso, que história bonita e um testemunho bonito. Testemunho muito bonito, quando nós estudamos isso daqui. Aqui ele está escrevendo uma carta a Filemon, que está com uma igreja dentro da sua casa, que as igrejas antigamente no Novo Testamento, elas eram feitas dentro dos lares. E ele escreve essa carta para Filemon a respeito de uma pessoa. E essa pessoa tem um nome muito bonito. Se você for ter um filho, você pode colocar até esse nome nele: Onésimo. Não é um nome bonito? Sugestão para o teu filho aí. Como que se chama o teu filho? Onésimo. Nome bonito. E ele escreve dizendo assim: Filemon, eu estou escrevendo essa carta aqui de próprio punho para você. E eu vou contar um pouquinho dessa história. Filemon, ele tem um escravo de nome Onésimo em sua casa. E provavelmente esse escravo rouba Filemon e cai no mundo. Foge. Depois de ter roubado o seu servo. Seu senhor. E ele vai para uma cidade muito grande. Uma metrópole da época. Roma. Com muita gente. Por quê? Porque ali, ele, no meio daquele povo, não seria reconhecido. Seria muito, muito difícil reconhecê-lo.
Olha só, ele sai de um roubo dentro da casa do seu senhor, onde era uma igreja, que tinha uma igreja, foge, passa-se muito tempo, vai para Roma, onde tem muita gente, e nesse momento o apóstolo Paulo, ele é preso dentro da sua casa. Ele está preso, como que se diz, está muito famoso no Brasil hoje, é prisão domiciliar. Ele está ali numa prisão domiciliar, por ter pregado o evangelho, por pregar o evangelho. Por isso que ele diz aqui: eu, Paulo, o velho, já se considerando velho, prisioneiro do Senhor. Mas só que o apóstolo Paulo, apesar de estar na sua casa, prisioneiro dentro da sua casa, em Roma, ele não deixou de fazer aquilo que ele foi chamado, que era pregar o evangelho. Mesmo em cadeias, ele falava do Senhor Jesus, ele pregava o Senhor Jesus, ele falava o evangelho, pregava o evangelho. E ali está aquele escravo, fugitivo. E o escravo, quando fugia, queridos, quando ele era pego, provavelmente ele seria morto. E o apóstolo Paulo ganha quem? Para Cristo? O homem de nome bonito, Onésimo. Ele conquista esse homem para Jesus. E aí entra uma transformação no caráter desse homem. Um fugitivo, um escravo, aceita Jesus. E tem como pai espiritual quem? O apóstolo Paulo. Olha que maravilha, queridos. De sua fuga, do seu roubo, da sua fuga, da onde ele foi, da onde ele estava, ele encontra alguém que prega o evangelho. Esse Deus é maravilhoso, não é verdade? E ele aceita Jesus, tem sua vida transformada. E o apóstolo Paulo ensina esse homem, fala do amor de Deus, ensina o evangelho para esse homem. Só que chega um momento que o apóstolo Paulo diz para ele: você tem que voltar. Você tem que voltar. Queridos, aproximadamente, é um número até poderoso isso. Existia aproximadamente 5 milhões de escravos no tempo do Império Romano. Homens e mulheres que eram negociados, que eram vendidos como escravos. E um escravo valia aproximadamente 500 denários. 500 denários era aproximadamente, queridos, 500 dias de serviço de um trabalhador normal. Então significa que Filemon, parece até um nome também, um nome bonito para você colocar no teu filho também. Ele era um homem de posses. Ele tinha perdido dinheiro com esse homem. Além do roubo, ele, que valia dinheiro. E esse homem, Onésimo, ele estava sendo útil a Paulo. Quando Paulo ganha ele para Cristo, provavelmente ele estaria servindo Paulo em sua casa, na sua prisão. E ele se tornou ali útil. Por quê? Porque o nome de Onésimo significa útil. Por isso que o apóstolo Paulo escreve assim: olha, a você antes ele foi inútil, mas agora tem sido útil para mim e vai ser útil para você também. Então recebe-o novamente. O apóstolo pega esse homem, ganha ele para Cristo, discipula ele, ensina ele do que é a palavra, ensina ele do que é o evangelho. E depois de ter ganho ele está ali servindo ele. Ele fala: agora chegou o momento de você voltar aonde você caiu. Agora chegou a hora de você voltar lá no comecinho da sua história. Lá onde você poderia, de repente, ter sido ganho para Cristo, mas você fugiu, você roubou, você partiu. Ele deixou um prejuízo para aquele homem. Ele diz assim: sai daí, sai daqui e volta naquele ponto. Olha que história maravilhosa. E isso tem tudo a ver com o nosso Senhor Jesus Cristo, comigo e com você. Tem tudo a ver. Vamos lá, queridos? Vocês estão acordados? Amém. Glória a Deus. Sabe, amados, quanto mais nós conhecemos de Jesus e experimentamos de sua bênção, mais nós desejamos compartilhar essas bênçãos com os outros. É a verdade, quanto mais eu recebo a bênção do Senhor, quanto mais eu experimento das bênçãos de Deus, mais eu desejo compartilhar com os outros essas bênçãos.
Olha aqui que lá em Filemão, no 4, versículo 4 e 7, diz assim: graças eu dou a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há em vós, que em vós há por Cristo Jesus. Porque temos grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Filemão, ele era uma bênção para a igreja local. Filemão, ele era um exemplo para os cristãos da época. Filemão era uma pessoa que pregava o evangelho e animava os cristãos da época. Mas agora chegou um tempo agora que ele teria que ter um encontro com o seu escravo. E aí entra uma questão, queridos. Observa que provavelmente esse homem também tinha mais escravos. Ele tinha mais servos. Se ele pega esse escravo, traz esse escravo e perdoa esse escravo, como que ele vai estar perante os outros? Agora chegou a hora de ele dar um testemunho de como é ser cristão. Porque é fácil nós testemunharmos de Cristo para os outros, mas quando está dentro da nossa casa, aí o negócio complica. É muito fácil eu animar os outros com meu testemunho, com a minha palavra. Mas quando eu estou sofrendo dentro da minha casa, eu preciso ser reanimado. Às vezes eu não tenho força para me reanimar a mim mesmo, ou os de dentro da minha casa. Isso é verdade? Nós podemos orar pelos outros, nós trazemos palavras de autoafirmação para os outros. Não, vai dar certo, você vai vencer, você é de Deus e o boi no lambe, e ali vai. Mas quando chega para mim, quando chega na minha casa, aí nós não temos palavra, aí nós paralisamos. E esse homem, Filemão, ele era isso. Ele reanimava os santos da época. As pessoas que iam na sua casa saíam dali reanimadas com a presença de Deus, reanimadas com a palavra que ele trazia. Apesar da perseguição da igreja, apesar do apóstolo Paulo estar preso, ele trazia as palavras que reanimavam a igreja. E agora ele está vivendo isso. E Onésimo, queridos, nesse momento agora, ele não era mais um escravo. Ele havia se tornado filho do apóstolo Paulo na fé e irmão em Cristo de Filemão. Chegaria o momento em que Onésimo teria que chegar na casa dele e ele falar assim, Filemão chegar, pegar na mão dele, dar um ósculo santo nele, dar um beijão nele e falar: a paz esteja com você, meu irmão. Entenderam o que é isso? Aquele que era escravo dele, aquele que foi pago para estar servindo ele, naquele momento ele teria que chegar, pegar na mão dele e falar assim: bem-vindo a casa, irmão em Cristo. Porque nesse momento ele era filho da fé no apóstolo Paulo, assim como Filemão também era filho da fé em apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha ganhado Filemão, discipulado Filemão. Falou assim: olha, você aprendeu, agora eu ganhei mais um, ajunte-se a nós aqui e receba ele como irmão em Cristo. Olha que a situação que Deus faz. Você pode colocar para mim, por favor, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 26. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês foram batizados em Cristo e de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, também são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a... o que, queridos? Promessa. Diante de Deus não existe escravo, não existe japonês, francês, brasileiro, mineiro, americano. Não existe a questão do sexo, se é homem ou se é mulher, se é escravo, se é servo, se é rico, se é pobre. Somos todos filhos de Deus. E o mais importante de tudo que diz aqui em Gálatas, que diz assim, olha só, queridos:
também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A promessa que foi derramada para aquele milionário que aceitou Jesus Cristo, também está para aquele que tem um salário mínimo todo mês. Essa mesma herança que está para esse, também está para esse. Diante de Deus não há uma diferença entre o rico e o pobre. Não tem uma diferença entre o escravo e o Senhor. Todos são um perante Ele, e todos eles têm direito à promessa que foi derramada para Abraão, tem para todos nós. E não podemos fazer diferença, queridos. Não podemos fazer diferença entre esse eu trato bem, esse eu não trato bem, esse eu aceito, esse eu não aceito. Porque diante de Deus, todos nós que aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, um dia estaremos diante dEle. E eu tenho algo para dizer para você, eu quero que isso faça você pensar e tremer. Todos nós vamos chegar diante do Senhor e prestar conta daquilo que fizemos. Eu como pastor, mas principalmente todos aqueles, você também. Todos nós vamos chegar diante dele. E vamos prestar conta diante dele de todos os nossos atos. Tanto servo como Senhor. E tanto o servo como o Senhor, que aceitou Jesus Cristo, vai morar no céu. E será vizinho, tchuguedinho, porta a porta, tenda a tenda. E não vai ter nada, não adiantou nada tudo que ele conquistou aqui na terra, porque ele vai estar lá do lado do servo lá. A paz do Senhor, meu irmão. Vai levantar de manhã e a paz de manhã. Será que no céu a gente dorme? Tomara. Já pensou os mineiros no céu? Desculpa, tá, gente, mas eu tenho que tomar um cafezinho na minha tenda, bobo. Vem você pra cá que eu fiz um pãozinho de queijo. Tudo dividindo ali. O rico e o servo e o pobre, todos têm direito à herança, queridos. E Paulo escreve a Onésimo e pede assim, olha, receba-o como você estivesse me recebendo. Como que se fosse eu mesmo chegando na tua casa, eu quero que você receba. Sabe, amados, geralmente as pessoas que eu recebo para pregar aqui na igreja, os pastores que eu recebo, é por indicação de outro pastor. Dependendo do pastor que liga para mim e fala, recebe essa pessoa aí, eu não recebo. Por causa do testemunho daquele pastor. O cara pode ser bom, mas não sobe no púlpito. Mas dependendo do pastor que fala assim, recebe essa pessoa, o cara pode ser ruim, mas eu recebo. Porque eu estou recebendo aquela pessoa como se eu estivesse recebendo a ele. Se o pastor Euclides, lá de Alta Floresta, liga para mim e fala, eu quero que você receba fulano, eu recebo ele dentro da minha casa. Porque é como se eu estivesse recebendo ele. Assim tem que ser, queridos. E nesse momento o apóstolo Paulo chega para ele e fala assim, olha, eu quero que você receba ele como se você estivesse recebendo a mim. Então está chegando aquele escravo na casa de Filemon. Como que ele receberia o apóstolo Paulo? Abraçando, com o ósculo santo, lavaria os pés daquele homem, teria para ele um quarto separado, teria ali para ele uma janta separada, um café da manhã reforçado, e teria tempo de mesa com aquele homem. Quem não queria ter um tempo de mesa com o apóstolo Paulo hoje em dia, querido? Se o apóstolo Paulo chegasse na tua casa, você nem queria sentar com ele e passar a noite escutando ensinamentos desse homem? E ali está ele daquele jeito. Filemão capítulo 10, o verso 17. Perdão, Filemão verso de 10. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu estou mandando de volta para você e quero dizer do meu próprio coração, eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrega por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como de uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas
muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como próprio irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E o interessante é que se você for nesse receber, no grego, querido, esse termo significa recebê-lo no seu círculo familiar. Imagine um escravo sendo aceito na família do seu senhor. Esse é o termo aqui no original, receba-o. Não significa, vou lá, vou recebê-lo e colocar ele aqui, não. É recebê-lo no círculo da sua família, para que ele possa fazer parte da sua família. É isso que o apóstolo Paulo está escrevendo. Eu quero que você receba-o dentro da tua casa, eu quero que você receba ele como irmão em Cristo dentro do seu círculo familiar. É isso que o apóstolo Paulo está falando. O mais maravilhoso ainda, queridos, é o pecador perdido, aceito na família de Deus. Entenderam o que é isso? O maravilhoso de tudo isso é nós que éramos perdidos, que não conhecíamos a Jesus, que tínhamos uma vida horrível lá fora, que não éramos dignos de nada. Um dia nós conhecemos a Jesus e somos aceitos à família de Cristo. Aquele que não era passa a ser. Aquele que não tinha herança passa a ter herança. Aquele que não tinha esperança passa a ter esperança. Aquele que não tinha paz passa a ter paz. Aquele que não tinha proteção passa a ter proteção. Aquele que não tinha carinho começa a ter carinho. Somos recebidos por Cristo, a família de Deus. Somos aceitos por eles. Sabe por quê, queridos? Porque Paulo, ele oferece para pagar do próprio bolso a dívida de Onésimo. Ele diz assim: lance na minha conta e eu pagarei. O apóstolo Paulo, ele tinha todo o direito de chegar e falar assim: olha aqui, Filemão, eu ganhei um escravo seu aqui, ó, eu vou ficar com ele. Ou então ele poderia falar assim: olha, eu quero dizer para você, eu quero que você o receba aí. Receba ele dessa maneira. Mas ele faz um pedido. E ele diz assim: olha, eu quero que você o receba. E mais ainda, se ele está te devendo alguma coisa, eu quero que você coloque na minha conta. E eu quero dizer para você que eu vou pagar essa conta que ele está te devendo. A dívida de Onésimo não era mais com Filemão. A cobrança que Filemão tinha que fazer não era mais com Onésimo, mas sim com o apóstolo Paulo. Porque ele assumiu aquela dívida. Aí vem Jesus Cristo, queridos, e paga a minha dívida na cruz do Calvário. Diz assim, Colossenses capítulo 2, verso 14: cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, meus pecados foram colocados na conta dele, e o Senhor foi tratado de maneira como eu deveria ser tratado. Jesus foi tratado como eu deveria ser tratado, mas ele pagou a conta. E quando nós aceitamos como Senhor e Salvador, a justiça de Cristo foi depositada na nossa conta, queridos. E agora Deus me aceita em Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus chega e diz para Deus assim, ó, diz para Deus Pai: Ele não lhe deve mais nada, pois eu paguei tudo na cruz. Receba-o como o Senhor receberia a mim. Aceite-o no círculo da nossa família. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, queridos, existia uma dívida antes de aceitar a Cristo, e essa dívida era cobrada de nós. Satanás tinha o direito de cobrar isso. A maldição que vinha, os erros, essa cobrança era cobrada. Mas aí quando Cristo vai na cruz do Calvário, morre na cruz do Calvário, derrama ali o sangue, ele diz assim: olha, toda a dívida que existia sobre ele, eu paguei na cruz do Calvário. E quando isso acontece, ele chega ali e diz assim: olha só, pastor Benjamim, ele chega para Deus lá e fala assim: olha, está vendo Benjamim? Toda a dívida que existia contra a vida dele, Pai, eu paguei na cruz do Calvário. Ele não deve mais nada para o Senhor.
Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Toda dívida, toda promissória que existia contra ele, eu paguei e joguei no mar do esquecimento, para que ninguém vá lá pegar e diga: olha, existe uma dívida contra ele. Por isso, Pai, eu digo para o Senhor: receba o Benjamim, como que se o Senhor estivesse recebendo a mim. E hoje ele faz parte da nossa família. A igreja entende o que é isso? Se existia alguma dívida contra você, da mesma forma como o apóstolo Paulo escreve ali, diz assim: olha aqui, Filemão, se existe alguma dívida contra esse rapaz, eu quero dizer para você que eu vou pagar, pode colocar na minha conta, eu vou te pagar. E por favor, receba ele como você estivesse recebendo a mim. Receba ele no seio familiar. E assim sou eu e você quando aceitamos a Jesus Cristo. Jesus diz assim para o Pai: Pai, olha, toda a dívida que existia para ele, eu paguei, Pai. Não existe nenhuma condenação contra a vida dele. E eu digo mais, Pai, recebe ele no nosso seio familiar, assim como o Senhor estivesse me recebendo. Se Deus recebeu Jesus de braços abertos, com festa dos anjos, carinho, e colocou ele assentado à sua direita, assim será comigo e com você que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É dessa maneira que você vai ser recebido no céu. A nossa vida passa muito rápido aqui na terra, queridos. Num piscar de olhos, o tempo passou. E nesses últimos dias parece que quando a gente dorme já está na hora de acordar, quando a gente acorda está na hora de dormir. Quando a gente chega é domingo, passou domingo, já é domingo de novo. E a Bíblia fala que nos últimos dias o tempo passaria muito rápido. E isso tem acontecido. O pastor Azali disse que o tempo está passando tão rápido que não dá tempo nem da gente envelhecer. Pérolas de pastor Azali. E é verdade, a gente fica só conservado. De tão rápido que o tempo está passando. E aí, para onde iremos nós? Se você tem alguma dívida, se você ainda não crê em Jesus Cristo, se você não entregou a sua vida para Jesus Cristo, e essa dívida bate na tua porta todos os dias, deixa Jesus pagar. Deixa Jesus pagar, queridos. Mas nós também precisamos lembrar, queridos, que há uma diferença entre ser aceito em Cristo e ser aceitável em Cristo. Todo que crê em Jesus Cristo como Salvador é aceito nele. 1 João capítulo 4, verso 15 diz assim: aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, permanece nele e ele permanece em Deus. Amém? Se eu criar, eu sou salvo. Mas nós temos que entender também, queridos, que todo cristão deve se esforçar de modo a ser aceitável ao Senhor na sua vida diária. Há uma diferença: ser aceito e ser aceitável. Romanos capítulo 12, verso 2 diz assim: não vivam, Romanos 12, 2, não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 9 diz: é por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. Significa que a minha vida não se resume somente no domingo, 9:30 da manhã, na igreja. Eu tenho que ser aceitável a Deus pelos meus atos todos os dias, na minha vida, no meu testemunho de vida. Eu tenho que ser aceitável a Ele. Eu fui aceito por Cristo, queridos. Tenho a minha salvação, mas eu preciso manter ela, e eu preciso ser aceitável para Deus nos meus atos todos os dias, quando eu acordo e quando eu deitar para dormir, queridos. Eu tenho que estar em paz. A minha vida tem que ser conforme a luz da palavra. O que a palavra diz, eu tenho que ser. Se a palavra fala que é, é. Se a palavra fala que não é, não é. E eu tenho que ser aceitável para Ele, para que quando o Senhor olhar para mim e falar assim: não, ali está um irrepreensível. E há uma lição que nós aprendemos com tudo isso do apóstolo Paulo, do apóstolo Paulo a Filemão, é que nós temos que voltar ao lugar de nossos erros e nos consertarmos. Quando nós nos convertemos, queridos,
nós precisamos nos converter por completo e precisamos voltar aonde foi feito o erro. O apóstolo Paulo envia Onésimo a Filemão. Volta lá, Onésimo, e conserta. Se nós deixamos um passado errado, é necessário voltar e consertar. Essa é uma lição que ele deixa para nós. Onésimo, você errou lá, cara, mas eu não consigo pagar. Não tem problema, eu vou pagar para você. Mas você vai lá, vai se consertar com ele, vai servir aquele homem, porque o teu nome significa útil. Então honre o teu nome. Vai ser útil aonde você deveria ser, e aonde você roubou, e aonde você deixou um espaço aberto. É a primeira lição que nós podemos tirar dessa passagem, que nós precisamos voltar e consertar. A outra lição, queridos, é sobre perdão voluntário. Olha aqui o verso 14 diz: mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. O apóstolo escreve a ele e fala assim: olha, eu quero que você o perdoe, mas não porque eu estou pedindo. Uma das formas mais terríveis do orgulho é não saber perdoar. E não é perdoar porque eu sou obrigado a perdoar. Eu não vou perdoar porque o apóstolo Paulo pediu para mim perdoar. Eu vou perdoar porque é Bíblia. Eu vou perdoar porque dessa maneira eu também vou ser perdoado. Porque se eu não perdoar os homens as suas dívidas, o que diz lá? Perdoai Tem um texto que fala assim na Bíblia. Me ajuda, please. Vamos lá, presbiterianos. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Não é uma oração? Não é um Pai Nosso? Meu Deus do céu. Queridos, perdão voluntário. Eu não tenho que perdoar de boca fechada, ou de fazendo cara feia, ou perdoar só por perdoar. Eu tenho que perdoar porque a Bíblia fala que eu tenho que perdoar. E eu tenho que perdoar, queridos, porque eu perdoando, eu estou livre. Eu não fico amarrado. E ele diz assim: olha, eu não quero que você faça isso dessa maneira. Orgulhosos, olhem para mim. Todo mundo abaixou a cabeça. Perdoem. Os orgulhosos, queridos, não é o orgulho de eu sou orgulho. O maior defeito do orgulhoso é não perdoar. É não reconhecer os seus erros e liberar perdão. E dizer: eu errei, me perdoa. A outra lição chama-se propósitos de Deus. O verso 15 e 16 diz assim: talvez ele tenha sido afastado de você. Olha como é que o apóstolo Paulo escreve isso. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, vírgula, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão em Cristo. Jeremias capítulo 29, verso 11 diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro de esperança. Aqui entre os propósitos de Deus e nós, com a nossa infinita sabedoria, não conseguimos entender os propósitos de Deus. O apóstolo Paulo diz assim: olha, talvez, para não começar a entrar em assuntos teologicamente, porque eu acho que o Espírito Santo de Deus estava revelando para ele assim: olha, coloca um talvez aí, para que lá na frente não comece a quererem discutir teologia do livre-arbítrio e predestinação. Mas ele diz assim: olha, talvez Deus permitiu que ele fizesse isso com você, tirasse daí, roubasse, viesse até Roma, e eu aqui preso, recebo ele aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele diz assim: ó, talvez isso aconteceu para que haja salvação na vida dele. Tudo isso que aconteceu, Deus permitiu para que ele pudesse ser salvo.
E agora ele volta para você, não mais como escravo, mas como filhos salvos. Talvez vocês que vieram lá depois do mar, vieram para os Estados Unidos e falaram assim: nós vamos ganhar muito dinheiro, a nossa vida vai mudar. Sim, vai mudar, porque Deus escreveu com você dizendo assim: olha, você vai lá, mas lá eu vou mudar a tua história e você vai me aceitar ali. E quando você voltar para o teu país, você não vai voltar mais como servo, mas sim como filhos. Às vezes alguém lá no Brasil ora por você há tanto tempo, e você nunca deu ouvidos para essa pessoa, você não escutou ela, às vezes até, ok, mas aí você vem para os Estados Unidos, aí fala assim: eu estou nos Estados Unidos. Aí quando chega nos Estados Unidos, você aprende o que é trabalhar, e você começa a sentir saudade, e você começa a sentir falta, e aí você vem para uma igreja, e aí aqui você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E o dia que você voltar para aquela terra, você vai voltar não mais como servo, mas como filho de Deus. Esses são os propósitos de Deus, que às vezes nós não entendemos. E podemos achar que Deus está escrevendo a nossa história de forma errada. E se nós somos para a luz da palavra, queridos, nós vamos ver que se fôssemos por nós, se nós fôssemos Deus, nós não permitiríamos que isso está acontecendo. E quando nós começamos a estender e ler a história, mas se nós não sabíamos do final dela, como nós sabemos muitas vezes, nós íamos dizer: está errado. Deus poderia ter errado com Noé, quando colocou ali para ele construir a arca ali, aproximadamente 120 anos, num lugar que não chovia. E ele diz: constrói uma arca aí, zombado. Todo mundo zombava dele. Vai chover, vai cair água do céu. Ih, cara, nunca choveu. Para que esse monstro aí, desse tamanho? Não, porque Deus vai trazer os animais. Passou por zombaria. Deus não poderia muito bem pegar assim: olha aqui a família de Noé, levanta aqui, destrói aqui, pô, coloquei aqui, mudei a história. Aos nossos olhos poderia estar errado. Poderia estar errado aos nossos olhos quando ele pega para Abraão e fala: Abraão, pega aqui seu único filho aqui, o filho que você ama, vai lá sacrificar para mim. Está errado, Deus, por que o Senhor vai fazer isso? Aos nossos olhos poderia estar errado. Poderia estar errado aos nossos olhos José como escravo, passar tudo que ele passou, para que lá na frente ele possa trazer salvação a um povo num tempo de seca. Olha como é que Deus faz as coisas, como é que Deus escreve as coisas. Os propósitos de Deus nunca estão errados, por isso Deus não está errando com você. Talvez você vai ser, queridos, o precursor. Nome, que palavra bonita, né? Precursor, tá certo isso? Meu Deus do céu, não sei nem o que significa isso, mas é palavra bonita. Você vai ser o primeiro de muitos que vão vir para os Estados Unidos através da tua vida. Você pode ter saído de lá, às vezes a tua família até... E hoje você está aqui, você vai ser aquele que vai trazer muitos. Você pode falar assim: Deus errou com Moisés, que foi escondido para não ser morto. Mas Deus tinha uma história para a vida desse homem. E depois de ser protegido, ainda foge, fica 40 anos no deserto, sendo pastor de ovelhas do seu sogro. 40 anos. Aí com 80 anos de idade, Deus começa a usar o homem. Quando ele falou assim: não tem mais jeito para mim, acabou tudo, Deus fala: agora eu começo na tua vida. Então o tempo de Deus não é o seu tempo. Deus não errou com você. Você também pode dizer assim: Deus errou com Daniel na cova dos leões. Para que passar para tudo aquilo ali? Mas aí Deus pega, coloca Daniel na cova dos leões. Talvez nós possamos estar na cova dos leões ali, mas o leão está de boca fechada. E Deus tinha um propósito. Através daquele homem diz assim: olha, a partir de agora, o nome que deve ser adorado e todo o joelho deve se dobrar agora é o Deus de Daniel. Deus não errou. E os propósitos de Deus, queridos, vão acontecer na tua vida. Talvez, como diz o apóstolo Paulo, o louvor pode subir, queridos. Talvez, assim como o apóstolo Paulo diz, talvez isso aconteceu temporariamente, para que ele pudesse ser salvo e voltar como filho, como irmão. Talvez tudo isso que está acontecendo na tua vida, e eu quero tirar o talvez, e eu quero colocar uma palavra de afirmação assim: sim, tudo isso está acontecendo na tua vida porque Deus tem um propósito. E o principal,
é a salvação. E o principal é para que nós possamos chegar um dia lá, todo mundo junto. Vamos tomar um cafezinho junto? Tenda com tenda, a sua tenda está aqui, a minha tenda está aqui. Vamos tomar um café, pãozinho de queijo. Todos nós seremos recebidos. E Jesus dizendo assim: Pai, recebe ele porque não tem nenhuma dívida contra ele. Recebe ele como se o Senhor estivesse recebendo a mim. Efésios capítulo 2 diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aonde Ele nos fez assentar, queridos? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da tua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E foi Jesus quem disse, queridos: lança tudo na minha conta, recebe-os como se fosse a mim. E é isso que Ele diz hoje para você, dizendo assim: olha, toda a dívida que tinha sobre você, eu paguei na cruz do Calvário. Você pode fechar os seus olhos?